Hoje saiu uma incrível notícia sobre a recuperação da lesão de Vinícius Júnior, que pode voltar aos gramados muito antes do esperado, e o técnico Carlo Ancelotti reagiu a essa novidade e compartilhou detalhes sobre a recuperação do brasileiro. Fique até o final para conferir todas as palavras de Ancelotti sobre a evolução de Vini Júnior. E depois quero saber sua opinião sobre toda essa polêmica. Já se passaram mais de 2 semanas desde que Vinícius se lesionou, e nesse período, o Real Madrid sofreu 2 derrotas em 4 partidas. Não dá para negar a falta absurda que o brasileiro faz nesse time. Mesmo com um elenco recheado de craques, o destaque absoluto continua sendo Vinícius Júnior. Muita gente dizia que com a chegada de Mbappé, Vini seria ofuscado pelo francês e que Mbappé brilharia no Real Madrid, marcando uma enxurrada de gols. No entanto, vimos o oposto acontecer. Vini segue sendo o grande nome do time, além de ter se tornado ainda mais goleador. Até o momento na temporada, são 18 jogos com a camisa do Real Madrid, 12 gols e 8 assistências. Os números poderiam ser ainda melhores se ele não tivesse sofrido essa lesão. Nos jogos em que o Real Madrid esteve sem Vinícius Júnior, ficou evidente a falta que o brasileiro faz. Não é novidade que, desde a chegada de Mbappé, o desempenho do time merengue tem piorado, com uma sequência de partidas abaixo do esperado nesta temporada. No entanto, enquanto Vini estava em campo, ele conseguia, na maioria das vezes, salvar o Real Madrid de derrotas. Um exemplo claro disso foi o jogo contra o Borussia na Champions League. O Real Madrid começou o segundo tempo perdendo por 2-0, mas Vinícius Júnior brilhou, marcando um hat-trick e garantindo a vitória do time. Se não fosse por essa atuação decisiva do brasileiro, o Real Madrid estaria fora da zona de classificação na Champions League, sendo que hoje o Real se encontra apenas na 24ª posição, ou seja, sem Vinícius, a situação do Real Madrid nesta temporada estaria ainda pior. Apesar de Jude Bellingham continuar se destacando com boas atuações e gols importantes, ficou claro que não há ninguém no elenco capaz de substituir o papel crucial de Vini. Por outro lado, a dependência de Mbappé tem se mostrado um grande problema. O francês segue jogando um futebol decepcionante, acumulando atuações vergonhosas mesmo após mais de 20 jogos desde o início da temporada. Se o Real Madrid depender de Mbappé para mudar sua situação, o time corre o risco de se afundar ainda mais. Como já havia sido mencionado no início, a recuperação de Vinícius Júnior está sendo extremamente rápida e impressionando Carlo Ancelotti e toda a equipe técnica do Real Madrid. Inicialmente, o brasileiro estava previsto para retornar apenas no dia 18 de dezembro, mas devido à sua incrível recuperação, tudo indica que ele poderá voltar já nesta terça-feira, no jogo da Champions League contra a Atalanta. Confira as palavras de Ancelotti sobre a situação de Vinícius. Ele está se recuperando rápido demais, impressionando a todos no departamento médico. Isso só mostra o quanto ele é dedicado e esforçado. Sentimos muita falta do Vinícius, não somos os mesmos sem ele. Desejamos que ele volte o mais rápido possível. De acordo com o departamento médico, Vinícius tem grandes chances de jogar na terça-feira. Ele já está treinando normalmente com bola junto ao time principal. Mas ainda assim, temos que ter calma e cautela. Queremos seu retorno, mas precisamos garantir que ele esteja 100% recuperado. Ao que tudo indica, Vini realmente tem grandes chances de estar em campo nesta terça-feira. No entanto, fica uma grande pergunta: ele voltará jogando como ponta esquerda, sua posição natural, ou será deslocado para o centro do ataque, como aconteceu em seu último jogo antes da lesão? Mesmo com o desempenho incrível do brasileiro no início da temporada, isso não foi suficiente para garantir sua permanência em sua posição preferida. Pessoal, até mesmo Ancelotti está reconhecendo o momento ruim de Mbappé no time do Real. Antes, a desculpa para seu desempenho abaixo do esperado era o fato de estar jogando fora de posição. Mas agora, parece que o problema vai além. Mesmo jogando na ponta esquerda, Mbappé continua tendo atuações horríveis. Isso prova que aquela desculpa de que ele estava jogando mal por atuar como centroavante era pura mentira. A situação fica ainda mais absurda quando percebemos que o Real Madrid mudou a posição de Vinícius Júnior para agradar Mbappé, mesmo com Vini apresentando um desempenho muito superior nesta temporada.
Até agora, Vinícius, em 18 jogos, soma 12 gols e 8 assistências, além de atuações memoráveis, como o hat-trick contra o Borussia Dortmund. Sem contar que Vini já está há mais de 6 anos no clube, conquistou 2 Champions League e marcou gols em ambas as finais. Mesmo assim, o Real Madrid decidiu priorizar Mbappé, um jogador que acabou de chegar, cuja adaptação ao clube ainda é uma incógnita. Grande parte da responsabilidade por essa situação recai sobre Florentino Pérez. O presidente do Real Madrid desenvolveu uma obsessão por Mbappé e passou anos tentando contratá-lo até finalmente conseguir. Agora, ao perceber que o francês não estava funcionando como centroavante, decidiu colocá-lo na ponta esquerda, forçando Ancelotti a fazer essa mudança. Contudo, como já vimos, isso não fez diferença. Mbappé continua jogando mal. A cada jogo, o treinador perde mais e mais a paciência com o francês. Assim como muitas pessoas, Ancelotti acreditava que, colocando Mbappé na ponta esquerda, ele se sentiria mais confortável e voltaria a jogar bem. Dessa forma, o time poderia recuperar o bom futebol que vimos na temporada passada. No entanto, já está claro que o problema de Mbappé não é a posição. O problema é ele mesmo. Mesmo atuando em sua posição de origem, suas performances têm sido ridículas. Isso deixa evidente que Vinícius Júnior merece, de forma inquestionável, continuar na ponta esquerda. Quando Vinícius se recuperar de sua lesão, ele precisa voltar a ser o titular absoluto nessa posição. Logo após a lesão de Vinícius, houve muitos comentários de que Mbappé, com 6 jogos como titular na ponta esquerda, teria a chance de roubar a posição do brasileiro. Mas como podemos ver, o desempenho de Mbappé está tão ruim que mesmo que Florentino Pérez estivesse pressionando Ancelotti a mantê-lo na ponta esquerda, o técnico fará de tudo para devolver a posição a Vinícius. Suas atuações têm ficado cada vez mais decepcionantes e vergonhosas. O Real Madrid, por sua vez, parece incapaz de fazer um jogo decente. Com Vinícius em campo, o brasileiro conseguia salvar o time quando necessário e protagonizava grandes momentos. Agora, o time depende de Mbappé para fazer a diferença. E, se continuarem apostando no francês para resolver os jogos, o Real corre sério risco de se afundar ainda mais nessa temporada. Aquela desculpa de que Mbappé estava jogando mal porque estava atuando fora de posição, como centroavante, e que precisava de tempo para se adaptar, já não cola mais. Nas últimas 3 partidas, em que Vinícius esteve ausente, o Real perdeu 2 delas. Além disso, Mbappé perdeu 2 pênaltis nesse período, agravando ainda mais sua má fase. Mas agora eu quero saber o que você achou disso tudo. Acha mesmo que o Vini vai voltar a jogar nessa terça? Comenta aqui embaixo e vamos discutir.